Quais as causas das retrações gengivais? Será que é fácil identificar a correta etiologia deste defeito do meu paciente? E se eu não identificar ou não tratar adequadamente essa etiologia, posso ter algum problema, algum insucesso na minha cirurgia ou uma recidiva a longo prazo? Então fique atento que neste vídeo eu vou dar algumas dicas de como fazer o correto diagnóstico e identificar as etiologias, as possíveis etiologias das retrações gengivais. Meu nome é Renan Dalla, sou doutorando e especialista em periodontia, tenho mais de 20 anos lecionando sobre retrações, sobre cirurgias periodontais, e nesta série de vídeos eu quero ajudar você, cirurgião dentista, a dominar as técnicas de recobrimentos radiculares. Muito bem, e o que são as retrações gengivais? São situações que ocorrem quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção semente-esmalte e o paciente apresenta, né, com o dente expondo a sua superfície radicular. Tá? Isso pode acontecer em um dente, em grupos de 2, 3 dentes, ou mesmo em todos os dentes. Agora, tão importante quanto saber o que são as retrações gengivais é identificar a correta etiologia daquela retração gengival. E quais são essas etiologias? Bom, tem várias, tá? Nem sempre é fácil identificá-las. Tem pacientes que a etiologia está muito clara, tem outros que nós investigamos esses pacientes e é um pouco mais difícil de encontrar a correta etiologia. Mas antes de a gente falar sobre as etiologias, é muito importante entender que o fenótipo gengival do paciente tem uma alta influência na evolução desse tipo de problema que é a retração gengival. Pacientes de biotipo extremamente espesso, é bem mais difícil nós encontrarmos retrações gengivais, não que não possam acontecer. Então, tem pacientes com biotipo espesso que têm retrações gengivais, tá? Mas é muito mais comum nós encontrarmos retrações gengivais em pacientes de biotipo fino. Então, uma coisa que eu costumo brincar é que, assim, esses pacientes de biotipo extremamente espesso podem, às vezes, escovar os dentes até com bombril, que vai lá desgastar um pouco, machucar a gengiva, mas não vai, às vezes, apresentar uma retração gengival. Então, nós temos primeiro que entender que etiologias de retrações gengivais existem várias, porém, todas elas serão ou estarão moduladas pelo fenótipo, né, gengival do paciente. Então, se o paciente tem um fenótipo gengival muito fino, qualquer etiologia presente já é suficiente para desencadear uma retração gengival. Já os pacientes de biotipo espesso, muitas vezes você tem uma causa muito aparente, muito clara, e o paciente não apresenta nenhuma retração gengival. Isso pode acontecer também. Portanto, saber identificar primeiramente, o fenótipo gengival, se o paciente é de fenótipo espesso ou fino, esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto muito importante que nós temos que fazer a partir do momento que nos deparamos com uma retração gengival, avaliar o fenótipo gengival. E por que é tão importante saber identificar a causa, saber identificar a etiologia das retrações gengivais dos meus pacientes? Bom, em primeiro lugar, é para que eu, uma vez eliminando a causa, eu impeça a progressão do problema e, uma vez que eu faça, que eu realize um procedimento cirúrgico neste paciente, esse procedimento cirúrgico tenha um sucesso a longo prazo. Nós não tenhamos o problema de ocorrer uma recidiva e depois de algum tempo, já que o paciente continua com a causa, esse paciente venha desenvolver novamente uma retração gengival e que você perca o resultado da sua cirurgia. Desta maneira,
uma vez que você identifica, que você presta atenção no teu paciente, faz uma correta anamnese, uma correta avaliação clínica do teu paciente e se preocupa em descobrir a causa antes de propor qualquer tipo de tratamento cirúrgico, isso vai fazer de você um profissional muito mais assertivo, muito mais cuidadoso. O paciente vai identificar em você um profissional que está realmente preocupado em resolver o problema dele. Então, é muito importante que você dedique tempo ao diagnóstico. Tem algumas vezes a gente escuta a palavra, tem que gastar um tempo nisso. Acho que esse termo não é muito correto, gastar o tempo. Na verdade, você vai dedicar o tempo a fazer o correto diagnóstico, a se preocupar com eliminar a causa do problema do teu paciente, e isso com certeza te trará frutos de maior confiança, maior credibilidade, né, e de um retorno muito mais adequado, mais interessante do teu paciente em relação ao seu trabalho. Eu mesmo já recebi pacientes no meu consultório que já haviam realizado procedimentos cirúrgicos e que tiveram recidiva, infelizmente. E esses pacientes não estavam muito confortáveis em realizar novamente o procedimento cirúrgico, porque acreditavam que aquele procedimento poderia não ter sucesso novamente, né? Mas uma vez que a gente consegue identificar bem o problema e traz essa informação para o paciente, ele vai se sentir muito mais seguro de realizar esse tratamento e você vai poder vender um tratamento de mais longa duração. Aqui alguns exemplos de como é importante identificar essas retrações gengivais, avaliar suas etiologias, propor um tratamento antes de qualquer coisa. Por exemplo, este caso. Este caso foi um caso que eu avaliei esse paciente com uma coroa metalocerâmica neste canino. Se vocês observarem, a coroa deste canino, a margem gengival dessa coroa, ela já está bem mais apical do que deveria. Então, este dente, este canino, provavelmente já apresentava uma retração gengival e a reabilitação protética foi realizada sem ter esse cuidado de avaliar essa retração gengival, identificar se havia alguma etiologia presente, como nesse caso, nós estamos vendo aí que além de ter um fenótipo bem fino nessa região, nós temos uma inserção muscular, uma brida bem próxima à margem gengival, que levou a uma continuidade da retração gengival. Neste caso, na verdade, esse paciente não foi submetido a nenhuma cirurgia, mas foi feita uma coroa, né, uma prótese neste dente, neste canino. Porém, como o diagnóstico, né, e essa etiologia daquela retração gengival pré-existente não foi identificada e também o tratamento de correção desse problema não foi proposto, só foi feita a parte protética. Alguns anos depois, o que nós encontramos foi uma perpetuação do problema e o avanço da margem gengival apicalmente, inclusive causando ali uma infiltração. Um outro exemplo muito comum são essas retrações em incisivos inferiores, muitas vezes associados a quê? A um freio, a uma dificuldade de higiene, como é presente nesse caso. Agora, esse caso, o que chama atenção, o que que é? É a vestibularização da raiz do dente. Se vocês notarem na foto, há uma contenção, então esse paciente foi submetido a um tratamento ortodôntico, havia ali uma contenção lingual, porém isso é uma coisa que existe na literatura, mostrando que essas contenções linguais
Normalmente elas estão fixando a parte coronária e é relativamente comum essa vestibularização, essa migração da raiz para vestibular, produzindo, muitas vezes provocando, causando uma retração gengival. Então, num caso como esse, é muito importante fazer esse correto diagnóstico para que, antes, talvez, de fazer a cirurgia, esse paciente retorne a um tratamento ortodôntico e algum torque aqui neste dente para que essa raiz volte para sua localização ideal, né, para dentro do envelope ósseo, e aí depois, às vezes até uma melhora da retração gengival pode já acontecer e depois você pode fazer uma complementação cirúrgica de recobrimento radicular. Um outro exemplo aqui também que passa muito despercebido e poucos colegas, né, que não são da área se atentam, é o que nós chamamos de fissura de Stillman. O que são as fissuras de Stillman? São essas retrações, essas fissuras na gengiva causadas por trauma de fio dental. Então, aqui é uma técnica incorreta da utilização do fio dental. Em vez do fio dental se curvar em direção à coroa dentária e fazer a correta remoção do biofilme dental na porção subgengival, o fio dental desce reto, batendo ali na margem gengival e causando esse trauma, que é a fissura de Stillman, outra etiologia muito comum e que passa muito despercebida pelos colegas. Mais um exemplo aqui, bom, esse aqui é o clássico. Tá? O que é o clássico? Trauma de escovação. E como que a gente identifica facilmente o trauma de escovação? Bom, primeiro que trauma de escovação dentária, né, por técnica incorreta de utilização da escova dentária, isso nós vamos, durante o exame clínico, pedir que o paciente nos mostre como que ele faz a técnica de higiene dele, que escova que ele utiliza, que tipo de cerda, etc. e tal. Porém, existem algumas situações clínicas que a gente pode identificar isso de maneira mais fácil. Quais situações clínicas? Primeiro, retrações gengivais em locais que nós chamamos de esquina da boca. Qual que é a esquina da boca? Região de caninos e primeiros pré-molares, é onde faz essa curva e que muitas vezes a pressão da escova nesta região seja bem maior. Outra coisa que a gente pode avaliar são aspectos de lesões superficiais na gengiva, principalmente ali nas regiões de papilas dessas áreas, nós podemos ver algumas lesões de trauma, como se fosse um esfolado mesmo. Né? A gente olha a gengiva e está aquele esfolado, você já bate o olho, já percebe de cara que ali a gente está diante de um trauma de escovação. E o trauma oclusal, hein? O famoso trauma oclusal? Essa é sempre uma questão muito interessante que sempre é abordada em cursos, em vários locais que a gente conversa sobre as etiologias das retrações gengivais. E por que é uma coisa interessante? Eu sempre digo, né? Se eu pegar uma foto de uma retração gengival e colocar numa rede social, lá no Facebook, por exemplo, e perguntar, o que vocês acham que é a causa dessa retração gengival? É incrível como cerca de, sei lá, talvez 90, 95% dos colegas cirurgiões dentistas vai mencionar alguma coisa em relação a trauma oclusal. Checa essa oclusão, faz ajuste oclusal, alguma coisa assim, né? E o que é interessante é que essa é uma visão, uma ideia meio generalizada, né, que está embutida aí no conhecimento do cirurgião dentista em geral. Porém, o que acontece é que a literatura ela não consegue nos mostrar que trauma oclusal tem alguma relação com retrações gengivais. Então, há uma literatura farta sobre o assunto, e pesquisando essa literatura, você não consegue identificar o trauma oclusal como uma etiologia muito evidente
da retração gengival. Não que não seja, né? Porém, cientificamente isso ainda não está comprovado, tá? Então, até então, a gente não pode dizer que é realmente uma causa, né? O que acontece é que a ciência ela está sempre em construção, está sempre em evolução. Então, se hoje nós não podemos dizer que trauma oclusal causa retração gengival, talvez amanhã nós possamos dizer, porque surgiu uma literatura que nos trouxe uma evidência científica farta sobre isso. Mas até então, o que nós sabemos é que o trauma oclusal não consegue, por si só, causar uma retração gengival. Tá? Então, veja, por exemplo, nesse caso, um trauma oclusal bem excessivo e nós praticamente não vemos nada de retração gengival. O que acontece muitas vezes são as associações com as lesões cervicais não cariosas. Uma vez que, essa é uma hipótese, né? Uma vez que o paciente começa a ter uma lesão cervical não cariosa, ele começa a ter perda de substância radicular, perda de cemento radicular, de ligamento periodontal e do osso alveolar propriamente dito, isso pode levar a uma retração gengival associada à lesão cervical não cariosa. Tá? E é muito interessante também, novamente, falando sobre fenótipo gengival ou biotipo periodontal. Quando nós avaliamos, veja, no caso do biotipo fino, paciente com muito trauma, muita lesão cervical não cariosa e também apresentando retrações gengivais. Né? Então, essa avaliação do biotipo, né, do fenótipo gengival, é sempre muito importante. Portanto, é muito importante que o profissional conheça a literatura científica e que esteja atento às diversas formas de etiologias, de causas das retrações gengivais, para não cair nessa mesmice, né, de achar que tudo é trauma. E aí, uma vez diante de uma retração gengival, vai achar que aquilo é causado por trauma oclusal, vai lá fazer ajustes oclusais, verificar a oclusão e não se atentou que muitas vezes a causa daquela retração pode ser um trauma por escovação, um trauma por fio ou alguma outra etiologia. Agora, como diagnosticar corretamente essa etiologia da retração gengival ou das retrações gengivais? Bom, nós temos que, basicamente, cuidar bastante de três situações. Primeira situação, anamnese. Então, nós vamos conversar com os nossos pacientes, conversar com ele que tipo de escova de dente ele usa, se ele utiliza fio dental, qual fio dental que ele usa, verificar a técnica, alimentação, se ele faz uma alimentação ácida, se ele tem refluxo, ou alguma coisa que sugira. Então, como diagnosticar corretamente as retrações, né, as etiologias das retrações gengivais? Então, basicamente, nós fazemos de três maneiras. Primeiro, anamnese. Uma correta anamnese, onde eu vou avaliar que tipo de escova o paciente usa, que tipo de creme dental, técnicas de higiene, se ele utiliza fio dental, se não utiliza, que técnica que ele utiliza de fio dental, se ele está fazendo isso de maneira traumática ou não. Alimentação do paciente, se ele faz uso de uma alimentação mais ácida, que pode deixar o pH do paciente mais ácido e contribuir para uma lesão cervical não cariosa, por exemplo. Se o paciente tem o hábito de bruxismo, se ele range os dentes ou se ele faz apertamento, se ele toma algum medicamento que pode levar a mais bruxismo ou alteração de pH de boca. Então, essas são algumas coisas que eu vou avaliar na anamnese. Aí, nós teremos as avaliações clínicas. Dentro das avaliações clínicas, então, eu vou verificar alguns fatores que podem contribuir para a progressão daquela
daquele defeito gengival, daquela retração gengival. Então, por exemplo, nós temos fatores anatômicos. Quais são esses fatores anatômicos? Primeiro, a ausência de gengiva inserida queratinizada. Todo indivíduo que tenha uma deficiência de quantidade de gengiva inserida queratinizada, ele tem uma tendência maior a apresentar retrações gengivais. Então, como fazer, né, esse diagnóstico correto e avaliar corretamente a etiologia das retrações gengivais? Então, primeiramente, vamos fazer uma anamnese detalhada. Como que eu faço essa anamnese detalhada? Visando identificar uma possível causa de retração gengival. Eu vou perguntar para o meu paciente que tipo de escova de dente ele usa, qual a técnica de escovação, que creme dental ele utiliza, se é um creme dental muito abrasivo, se ele utiliza fio dental, qual a frequência, qual a técnica de fio dental que ele utiliza, de utilização de fio dental para remoção de biofilme, se é traumática, se não é. Qual a alimentação desse paciente? Muito importante avaliar a alimentação, se esse paciente tem refluxo, né? Todo detalhe que possa me informar se esse paciente tem um pH mais ácido bucal e que isso possa contribuir para uma erosão dentária e uma lesão cervical não cariosa. Verificar se esse paciente tem bruxismo, tem apertamento, se ele se ele toma algum medicamento que possa, além de alterar pH, também possa influenciar em movimentos mandibulares e aumentar esse bruxismo, tá bom? Então, várias coisas durante a anamnese eu posso conversar com o meu paciente para tentar chegar nessa possível etiologia. Dentro da avaliação clínica, nós vamos verificar alguns fatores. Então, agora na avaliação clínica, eu vou verificar os fatores anatômicos. Por exemplo, se esse paciente tem ausência de gengiva inserida queratinizada em algum ponto da boca. Se ele por um acaso tiver essa ausência de gengiva inserida, né, não apresentar a gengiva inserida queratinizada, é um paciente que tem um fator de risco maior para retrações gengivais. Um outro fator anatômico muito importante são as inserções musculares próximas à margem gengival. Então, isso é clássico, né? Principalmente em região de incisivos inferiores. A presença de um freio labial inferior próximo à margem gengival pode levar à progressão de uma retração gengival. Um outro fator anatômico é o apinhamento dentário, dentes mal posicionados e, principalmente, dentes vestibularizados que estariam fora do envelope ósseo e isso iria contribuir, seria um fator de risco para o surgimento das retrações gengivais. Um outro fator anatômico muito importante e que nós vamos avaliar através de imagens tomográficas. Então, solicitar tomografia computadorizada é muito importante, porque através da tomografia é que eu vou analisar a espessura do processo alveolar, identificar se essa espessura do processo alveolar está compatível com a largura mesiolingual do dente, se eu não tenho um dente muito maior que o processo alveolar, e também a presença de parede óssea vestibular. A tomografia computadorizada me dá essa informação para eu avaliar a presença de parede óssea vestibular. Então, se o paciente não tem, se há uma ausência de parede óssea vestibular, ele tem uma tendência, um fator de risco muito maior a apresentar retrações gengivais. Temos também os fatores patológicos. Quais são? São aqueles associados ao biofilme. Então, se o paciente apresenta uma gengivite, uma periodontite, eu faço uma sondagem, o paciente apresenta sangramento à sondagem, esse é um fator muito importante, porque o biofilme, a presença de uma doença periodontal, pode levar à perda de
tecidos de suporte periodontal e ocasionar as retrações gengivais. Temos também os fatores iatrogênicos, infelizmente. Então, uma confecção de uma prótese parcial removível, onde o grampo fica bem em cima da margem gengival, dilacerando ou traumatizando aquela margem gengival, causando retrações. Restaurações cervicais mal confeccionadas, com excesso, onde acumula mais biofilme, causa mais processo inflamatório, próteses, né, coroas cerâmicas, como eu já mostrei, com a margem gengival ali mal adaptada, invasão de espaço biológico, incisões mal localizadas, então isso é muito comum, o paciente, o profissional vai lá instalar um implante numa área dêntula, faz um tipo de incisão, incisa a papila, incisa a margem gengival do dente vizinho e provoca ali, ele produz uma retração gengival naquele local. Movimentação ortodôntica inadequada, então, como eu já disse, se dentes vestibularizados têm uma chance maior de ter uma retração gengival, se essa movimentação ortodôntica levou o dente para fora do envelope ósseo, vestibularizando demais, talvez ele acabe produzindo uma retração gengival. Escovação dentária traumática é uma das situações mais comuns, uma das principais etiologias das retrações gengivais, uma escovação inadequada, com uma escova de cerda dura, movimentos inadequados, cremes dentais muito abrasivos, tá? Uma outra situação traumática, como eu já falei, é a técnica incorreta do fio dental, causando aí, produzindo as fissuras de Stillman e progredindo a retração gengival. E um outro fator traumático também, hoje em dia, é muito comum, né, na nossa sociedade moderna, a utilização de piercings intraorais ou periorais que possam, de alguma maneira, traumatizar aquela margem gengival, causando as retrações gengivais. Muito bem, concluindo a nossa live de hoje, então, como fazer o correto diagnóstico e identificar a correta etiologia de uma retração gengival que um paciente seu possa estar apresentando? Correta anamnese, uma boa avaliação clínica, tomografia computadorizada e, evidentemente, ter um conhecimento amplo de todas as possíveis etiologias que existem, que causam as retrações gengivais, para aí sim você poder aplicar um tratamento adequado, eliminando as causas e propondo um procedimento cirúrgico de sucesso e com longevidade, que é muito importante. Tá bom? Então, o assunto de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe lá nos seus comentários e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Um forte abraço, até logo e a gente se vê.